bem, queridos amigos? Estamos aqui mais uma vez para meditar um pouco na palavra de Deus. O que devo fazer para ser salvo? Uma pergunta que não quer se calar ao longo da existência humana, né? Porque ninguém nasceu para se perder. Só que infelizmente muitas pessoas vão ser salvas ou vão se perder, né? E eu não quero fazer parte desse grupo de pessoas, nem você também. Então, diante da pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Nós vamos fazer algumas considerações aqui, usando a palavra de Deus. E se nós, diante dessas considerações, tendo a palavra de Deus como nossa base de raciocínio, e assim nós seguirmos, com certeza o céu vai ser o nosso destino, tá bom? Essa mensagem é para mim, principalmente, e também para você. Se a gente for abrir lá em Lucas 15, nós vamos se deparar com uma história lá, né? Uma história assim bem impactante, né? Que ilustra bem o significado de salvação, né? É uma das histórias mais aplicativas, sabe? Para a vida nossa, né? E mais significativas também, contadas por Jesus, né? Para ilustrar o plano da redenção, que é a parábola do filho pródigo, né? Então, o filho pródigo simboliza aqueles que pecaram, após cometer pecado, ficaram desejosos de reconciliar-se com o seu pai, né? E o que o filho pródigo disse nessa parábola? A frase que ficou mais marcante, se você for ler na íntegra lá essa parábola, ele disse o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Pronto. Eu fico assim impressionado com essa história. O ser humano tem essa tendência, você, o ser humano no geral, uns em menor grau, outros em maior grau, porém nós temos essa mesma tendência de querer tomar as nossas decisões conforme as nossas emoções. A gente não ouve conselho de ninguém, né? A gente acha que é o dono da razão, e aí a gente vai aí andando segundo o nosso conceito, o que a gente acha que é melhor, e posteriormente, aí vai pisando por cima de tudo, de todos, né? E a gente não respeita ninguém, e só para que lá na frente a gente tropeça, cai, e quando a gente cai de cara no pó, lambe pó, e só depois a gente vai repensar naqueles conselhos de pessoas que tantos tentaram nos ajudar e a gente não deram ouvido, não deram crédito para esse tipo de pessoas. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Aconteceu com ele basicamente isso. Ele estava comendo o quê? Comida de porco, onde o pai dele, né, um rico fazendeiro, né, ele tinha tudo de bom e do melhor, né, porém nas suas aventuras aí pelo mundo, ele gastou tudo que tinha e já estava passando fome. Para não morrer de fome, foi obrigado a comer comida de porco. Aí ele raciocinou: lá, se eu fosse pelo menos um empregado do meu pai, eu sei como meu pai trata os seus empregados. Meus pais tratam meus empregados como se fosse um próprio filho. Eu não sou digno que ele me chama de filho. Eu não quero ser seu filho porque eu não sou digno, porque eu pisei muito na bola com meu pai. Mas se ele... Desculpa aí a emoção, eu tenho esse costume. A mensagem, quando eu estou pregando, né, e a própria mensagem fala comigo. Mas se ele me aceitar, pelo menos como empregado, eu vou ter desculpa, irmãos, eu vou ter uma vida melhor do que essa miserável vida que eu estou sofrendo aqui. O caminho da salvação, é isso que acontece, né, com o pecado. Meu Deus do céu, perdoa, gente.
Aí isso acontece com a pessoa quando está em pecado. O pecado, ele joga as pessoas no chão, ele pisa, ele humilha, ele deixa a pessoa muito debilitada emocionalmente, psicologicamente, enfim. Satanás, ele quer fazer isso, ele quer te atingir, te envergonhar, quer ver você sofrer para atingir a Deus, né? Então, o caminho da salvação, só há um caminho para que nos conduz à salvação. Em Atos 4, versículo 12, está dizendo lá, se a gente for ler aqui, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, Atos 4, versículo 12, só há um caminho para a salvação. Você pode pegar a Bíblia de vocês aí. Estou em Romanos, estou até perdido aqui na Bíblia, já devia ter deixado marcado aqui para ganhar tempo, né? Para vocês não ficar olhando para mim aí, procurando o texto. Atos 4, versículo 12, diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Ou seja, salvação, ela só está em Cristo Jesus, só em Jesus, né? Então, nenhum outro nome pode salvar-nos. Um aflito carcereiro faz a significativa pergunta, lá em Atos 16, versículo 30, ele fala assim: que devo fazer para ser salvo? Né? E a resposta de Paulo em Atos 16, versículo 31, está dizendo lá: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não só você, mas também a tua casa. Então, o caminho para a salvação não tem outro caminho. Não existe um meio termo, um subterfúgio, uma maquiagem por ali, não. Jesus, ele quando entra na vida da pessoa, ele dá vida plena, mesmo aqui nessa terra, para depois dar a salvação. Se a gente tentar nos salvarmos por nossos meios, nós não vamos conseguir. Para a gente conseguir a salvação, o primeiro passo é Jesus, e uma vez que nós aceitamos Jesus, aí a gente vai começar a dar alguns passos que nos identifica como cidadão dos céus, que são os 3 passos da salvação. O primeiro passo é o arrependimento. Quando você olha para Cristo, aí você vê aquela pessoa perfeita na sua frente. Você vê aquela luz, você vê aquele ser inocente, aquele ser que ama, sabe? Você está lotado de pecado, a sua vida não presta, não vale nada. Você olha para você mesmo e só vê lixo, os trapos de imundície. Mas quando você encontra com Cristo, você vê, a sua visão vai ser a mesma visão de Pedro. Quando negou Jesus 3 vezes, e Jesus olhou para ele, e quando ele focou dentro dos olhos de Jesus, ele viu não repreensão, ele viu amor. Ele viu que Cristo estava o amando, apesar dele ter negado Jesus 3 vezes. E foi esse amor identificado por Pedro que levou Pedro a chorar amargamente pela traição na ótica dele que ele fez com seu mestre, em ter o negado. Então, isso é arrependimento, né? Tristeza. O arrependimento verdadeiro é aquele arrependimento que causa tristeza pelo pecado e você cria dentro de você o desejo de querer abandonar o pecado. Se não existir esse desejo, então não foi um arrependimento genuíno. Quando você se arrepende e esse arrependimento causa tristeza, automaticamente vem o desejo de não querer praticar aquele pecado mais. Em 2 Coríntios 7, 9 está dizendo isso aí, que confirma esta informação, né, que é a tristeza segundo Deus. Não tristeza de remorso, mas a tristeza segundo Deus, né? Tristeza para a salvação. Então na Bíblia há 2 exemplos de arrependimento.
Eu falei para você a de Pedro, que chorou amargamente, mas também tem o arrependimento de Judas, né? Antes de falar de Judas, Jesus, ele se encontrou com Pedro posteriormente e perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Ele falou assim: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus perguntou novamente: Pedro, você me ama? Aí Pedro não entendeu a segunda pergunta, mas tudo bem. E respondeu: sim, sim, Senhor, eu te amo. Passei uma palmadinha aqui para ver se meus lábios estavam ressecados. Tirar um pouco aqui. Aí na terceira vez, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado para ele 3 vezes, feito a minha pergunta. Aí Pedro falou assim: tu sabes que eu te amo. E foi só na terceira pergunta que Jesus viu na resposta de Pedro a resposta que tem a essência do verdadeiro arrependimento. Porque aquele que ama não trai. Pedro entendeu que Jesus, da mesma forma que ele negou Jesus por 3 vezes, era necessário que Jesus achou necessário fazer essa mesma pergunta por 3 vezes. E aí Jesus devolveu a credencial de pastor para que Pedro pudesse apacentar as ovelhas dele. Tá vendo? Judas está em Mateus 27, versículo 3 ao 5, eu não vou ler, vocês podem conferir aí. Fala que o arrependimento de Judas não foi sincero, né? Por quê? Porque o arrependimento de Judas o levou para a morte. A partir do momento que nós entregamos nossos pecados para Deus, para Jesus, e falou assim: Senhor Jesus, como o Senhor sempre está fazendo um convite para mim, vem a mim, todos estamos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave e leve. Como o Senhor morreu na cruz por todos os pecados, inclusive os meus, que são muitos, então eu deposito aqui nas tuas mãos os meus pecados, nas tuas mãos, para que o Senhor possa me perdoar e me dar uma página em branco para que eu possa reescrever a história da minha vida. E Jesus Cristo vai fazer isso por você. Mas a partir do momento que você não faz isso, você vai fazer o que Judas fez. Fazer justiça com sua própria mão. Deus deu a vida e somente Ele pode tirar. Deus é quem julga quem está perdido e quem está salvo. Não é eu nem você. Eu não posso me autodominar perdido, mas também não posso me autodominar salvo. Eu posso entender que a minha salvação só vem de Cristo, não das minhas obras, sabe? Eu posso ser o melhor homem do mundo aqui nesse planeta, mas se eu não tiver, se eu não fizer isso porque é o amor de Cristo que me imbuiu a fazer isso. Tem pessoas que fazem as coisas boas para outras, sem saber o que está fazendo. Tanto é que no dia do julgamento final, Jesus quiser falar para alguns: vem bendita do meu Pai, possui por herança o reino que está fundado desde a fundação do mundo. Porque tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, estava nu, vestiste-me, estava doente, foste me visitar, e outras coisas que Jesus fala lá, né? Aí a pessoa fala assim: mas espera aí, eu não estou entendendo. Quando é que nós fizemos isso com o Senhor? Aí eu falo assim: quando você fez isso aos meus pequenininhos, pequenininhos, né? Pequenininhos, acho que o termo é esse. A mim me fizesse. Ou seja, quando nós fazemos as nossas boas obras para os homens, não porque nós estamos fazendo barganha com Deus a nossa salvação. A gente faz porque nós aceitamos a Cristo, e aí a gente acaba olhando para as pessoas como Cristo nos olhou. Então, quando nós estamos com Cristo, a nossa ótica muda. Nós começamos a olhar as pessoas como ovelha que não tem pastor,
E nós queremos, da mesma forma que nós achamos esse pastor lindo, maravilhoso que nos encontrou, nós também nos aproveitamos para apresentar esse pastor que nos salvou para elas também. E está falando que outro passo para nosso arrependimento verdadeiro, né? Para salvação, né? O segundo é arrependimento verdadeiro, né? Tristeza segundo Deus, né? Tristeza pelo pecado, né? E abandono dele. E o outro é a confissão desses pecados. Então, o arrependimento não é genuíno se não houvesse a disposição de confessar o pecado. Perdão. Diz a Bíblia em Provérbios 28, versículo 13: aquele que esconde o seu pecado e não confessa jamais pode alcançar perdão de Deus. Tá vendo? Em 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, está dizendo lá, Deus é justo para nos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Então, a confissão, ela deve ser específica. A gente não podemos simplesmente chegar para Deus e falar assim: Senhor, perdoa, aquela confissão por atacado, né? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Então, nós temos que confessar a Deus em uma oração particular, sabe? Fazendo a menção dos pecados que nós estamos cometendo, seja ele consciente ou até mesmo inconscientemente. Lá em Salmo 32, versículo 5, também confirma que nós temos que fazer isso, né? Tiago 5,16 é ensinado que devemos confessar uns aos outros, certo? Isto é, os pecados são confessados a Deus, os pecados. Se você pecou, você não vai confessar seus pecados para uma pessoa, um ser humano como você. Você vai pecar, você vai confessar a Deus, somente a Ele, entendeu? Agora, as ofensas que você faz para alguém, aí você tem que confessar a sua ofensa para aquela pessoa que você ofendeu. E aí você vai pedir perdão para ela pelo que você fez por essa pessoa. E Jesus ensinou isso na oração, né? Deus, ele pode perdoar pecados. Agora, somente as ofensas, somente o seu próximo que vai perdoar suas ofensas. E Deus também vai perdoá-los, né? Mateus 6, versículo 14. Lá tem a oração modelo, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos, assim como perdoai os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, né? E para nós ganharmos a salvação, nós temos que ter consagração completa. Consagração, sabe? Porque não adianta você andar levando a sua vida alienado de Deus. Você não vai conseguir, porque Deus ele em Gênesis 17, versículo 1, sempre fala esse texto, né? Porque ele vem sempre está no contexto das minhas mensagens, dos meus sermões. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, só tem uma maneira de você ser perfeito, somente se você anda na minha presença. Jeremias 29, 13, Deus não pode aceitar um coração dividido. Lá em Marcos 12, versículo 30 também afirma isso, né? Ou amamos a Deus de todo o coração, ou não. Ou seja, nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, sabe? Nós temos que ir lá em Jeremias 29, 13, de todo o nosso entendimento. E aí, uma vez que você está ligado com Deus, você automaticamente vai amar o seu próximo, independente de quem é o seu próximo, se é a pessoa do seu convívio social, se é as pessoas que te perseguem, ou se é a pessoa de longe, ou as pessoas que você tem afinidade, pessoas que você não tem afinidade, enfim, você vai aprender a amá-los, orar por eles. Quando a pessoa vem fazer uma injustiça para você, ao invés de você guardar rancor, você vai orar por elas. Ou seja, aqui fala assim, que ou amamos a Deus de todo o coração, ou não amamos. Agora, do devocionário, em contato com Deus, temos essas palavras, olha só. Quando eu dilato os meus pulmões, o ar entra. Quando eu abro os olhos, a luz penetra. Quando abro o coração, Cristo entra. Quando ele entra, quando confio nele, ele derrama a sua vida e riqueza em minha vida. Quando
estendo a mão, ele as enche com as bênçãos do céu. A plenitude do seu amor, beleza, pureza e justiça pertence a mim. E fala mais aqui, ó. O que realmente conta é Jesus de Nazaré, nascido num estábulo, criado num lar de carpinteiro, numa casa de chão batido, e que morreu para nos salvar. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, está falando lá que somente Jesus nos justifica. Porque a partir do momento que você conhece Jesus, você se torna nova criatura. As coisas velhas vai ficando para trás. Você não tem mais vontade de fazer as coisas. Então os desejos dos pensamentos, palavras, atos devem ser posto em obediência à vontade de Cristo. Então, toda a nossa vida é renovada. Para a gente concluir esta mensagem, certa meninazinha contou como era sua vida com Jesus Cristo, né? Ela disse o seguinte: Jesus mora em meu coração. E quando Satanás bate à porta do meu coração, não sou eu quem vai abrir. Eu peço para Jesus atender. E quando Jesus abre a porta, Satanás olha espantado para Jesus e diz: ó, desculpe, eu bati na porta errada. Então, diante dessa história, o que eu devo fazer? O que você deve fazer? Como essa menina fez, né? Como exemplo dessa menina, nós vamos permitir que Jesus dirija toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Eu estou falando de o nosso eu acho, eu penso. Não, isso aí é Jesus que tem que dirigir, sabe? As nossas emoções também. Então, a partir do momento que você faz isso, você será feliz, né? Então, vamos permitir que Jesus dirija toda a nossa vida. Doce, lá em Mateus 11, 28 a 30. Né? Olha só, vamos ler Mateus 28. Voltando um pouquinho aqui. Mateus, eu tinha falado, 11, 28 a 30. Diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Inclusive, eu já até falei esse texto, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa vida, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tá vendo? Quando olho para os meus pecados, aí dificilmente eu não consigo ver como eu tenho condições de me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, também eu não vejo nem como a possibilidade de me perder. Jesus é que vai conduzir os meus passos. Então, há 4 pessoas em mim, há 4 pessoas em você também. A primeira pessoa é que você pensa que é, entendeu? O que você pensa que você é? Pois é, essa é a primeira pessoa que existe em você. A pessoa que os outros pensam que é. Então, o que você acha que as pessoas pensam de você? Isso aí é outra pessoa que existe. E a pessoa que Deus sabe que você é. Você sabe o que Deus pensa de você? Pois é, existe essa pessoa aí também. Agora existe uma 4ª pessoa. Essa é interessante, muito interessante. Que é o que você pode se tornar quando você deixar Jesus entrar no seu coração. Ou seja, Deus vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe, a você e a mim também, a fim de que eu e você, nós possamos ser salvos pela graça e poder de Deus. Somente a graça e o poder de Deus é que nos salva em Cristo Jesus, que morreu na cruz para dar a sua vida em prol da minha e da sua. Então, se nós tão somente entregarmos a nossa vida a Cristo,
Pronto, esse aqui não tem segredo. Quer se salvar? Então é isso. Arrependimento, arrependimento verdadeiro, né? Aquela tristeza pelo pecado segundo Deus, entendeu? Confissão dos pecados, entendeu? Consagração completa com Deus. E aí não tem como você se perder. E o céu é o nosso lugar se nós tão somente fizermos isso. E consagração completa envolve oração, estudo da palavra de Deus, frequência, se envolver com a obra de Deus também faz muito. A preocupação sua, né, de querer mostrar Jesus para as pessoas, se envolvendo no trabalho com a igreja, se comprometendo junto com a igreja para ganhar salvação, para conquistar almas para Cristo, né? Já diz o velho ditado aí, mente vazia, oficina do inimigo. Mas a partir do momento que você preenche a sua vida com Cristo, o inimigo não tem espaço, né? Como diz aquela garotinha, o diabo sempre vai bater na porta do seu coração, mas quem é que vai atender? Não vai ser você, vai ser Jesus, e ele sempre vai dizer, bati na porta errada. E Jesus falou assim, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E a única maneira de nós resistirmos ao diabo é somente deixar Jesus governar nossas vidas. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo sábado.